Continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de metodologia científica e gestão eclesiástica. Hoje estamos sobre a pauta de metodologia científica, último bloco do primeiro dia de aula. As nossas aulas estão sendo gravadas. Agora eu vou passar aqui para vocês, meus irmãos, um material que eu peguei com o professor José Ribeiro, numa aula que eu tive com ele de um mestrado que eu iniciei, e era o mestrado stricto sensu, e eu quero passar aqui para vocês. Olha só que interessante esses slides do professor Ribeiro. Vou compartilhar com vocês. Mas antes de compartilhar, eu quero até mesmo mostrar aqui para vocês a proposta do curso dele. Só para vocês terem uma ideia, o objetivo dessa disciplina, que seria a metodologia da pesquisa científica, pode ver, ele não está falando do trabalho. Aqui o professor Ribeiro, ele está falando o seguinte: como que eu faço uma pesquisa científica? Eu não quero só um trabalho, o trabalho é mais amplo, eu quero uma pesquisa. Já que eu estava fazendo o mestrado stricto sensu, então ele estava nos guiando a ter um foco mais assertivo, mais objetivo. Então os objetivos eram: a disciplina tem como objetivo refletir sobre a prática da pesquisa científica no âmbito dos estudos teológicos. Por isso que esse material vai ser útil para nós. Porque o que estamos fazendo aqui? É, de fato, estudos teológicos. É um curso médio de teologia livre, mas é um curso teológico. E aí ele faz com uma justificativa. A disciplina proposta é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa científica no âmbito teológico acadêmico, pois envolve a reflexão sobre as ferramentas, elaboração, apresentação e desenvolvimento da pesquisa científica. E aí ele vem dando aqui todas as etapas, né? Informação, metodologia, projeto, produção, resenha e a monografia, seguindo as normas da BNT. Porque, assim, irmãos, deixa eu até explicar uma coisa que acontece, né? Você ia falar, Júlio? Delimitação dos temas. Isso, delimitar. Quando nós começamos a nos voltar um pouco mais para um pensamento científico, irmãos, podem ver, irmãos, quando vamos ao médico, o que nós procuramos? Nós procuramos um clínico geral ou procuramos um especialista? Na sua grande maioria das vezes. Realmente especialista, né? A não ser que seja algo periódico e que nós não sabemos discernir bem qual é o especialista daquilo que estamos sofrendo, aí vamos num clínico geral e ele vai nos mostrar que aquele sintoma, aquela dor, diante daqueles exames, nós precisamos de passar num especialista. Dentro também das pesquisas científicas, a gente tem que ter essa mentalidade de ser mais específico, né? E, por exemplo, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Num trabalho, por exemplo, de conclusão de curso, que seria o TCC, o que se espera do aluno? Se espera do aluno que ele tenha no nosso caso aqui, né? São 5 anos. Quando o aluno ele conclui os seus 5 anos, que é a somatória dos 3 do médio, mais os 2 bacharel, como tudo é nível bacharel, mas nem todos os alunos querem fazer as aulas que são de línguas originais e de algumas aulas mais teológicas, mais complexas. Então, por isso que o curso de vocês são de 3 anos, por isso que é um curso médio. Mas quem faz esses outros 2 anos, zera a grade do bacharel. Na conclusão do bacharel, nós pedimos também o TCC, que seria o trabalho da conclusão de curso. Porque vocês ficaram sendo fundamentados na teologia ortodoxa, e agora vocês vão escolher um tema, vão precisar de um orientador. No caso, hoje a gente está com estamos com dificuldade, mas caso vocês queiram fazer o bacharel, a gente vai ter que arrumar um orientador. Tem alguns pastores amigos, teólogos, que poderiam ser, principalmente professores de seminário. Para quê? Para orientar as pesquisas de vocês.
de acordo com o tema. Por exemplo, essa foi o meu TCC. Onde está o meu TCC? Aqui. Esse daqui foi o meu TCC. Digitado, né? Na época. Em máquina, que eu me formei em 93, né, irmãos? Então, aqui é a obra. Preciso digitalizá-lo. Então, na época, eu tive que fazer o meu trabalho conclusão de curso. O TCC é uma obra onde você vai ter um tema e você vai discorrer com aquele tema sobre vários autores defendendo aquele tema. Então, em tese, o TCC é isso, porque vocês vão passar vários anos sendo fundamentados numa teologia ortodoxa, reformada, uma teologia tradicional, uma teologia também avivada, porque a nossa origem é avivada, mas pode ver que nós comemos da cozinha tradicional e reformada, por isso que eu gosto de usar ortodoxa, porque representa muito bem. E aí você vai trazer um tema, seja ele qual for, por exemplo, diga um tema aí, Júnior, um tema que você gosta muito. Tema. Um assunto que você gosta muito de pesquisa. A graça, vai. A graça. Mas a graça é muito abrangente, né? Por isso que tem que delimitar, né? Isso, aí você vai delimitar a graça. Delimitar. Por exemplo, vamos pensar que a graça... Vamos supor, né? A graça na vida do cristão, ou a graça na igreja, ou a graça... Por isso que é importante, estão entendendo, irmãos? O TCC você vai dar uma delimitada. No Antigo Testamento. Isso, a graça no Antigo Testamento, joia. Então, o orientador vai falar, Júnior, aí vai pegar tudo que vocês aprenderam de metodologia científica, as normas da ABNT, você vai precisar de uma quantidade boa de livros para serem a sua bibliografia de estudo, e aí você vai desenvolver em cima daqueles autores um trabalho. Já na dissertação de mestrado, olha que interessante, irmão, porque o mestrado temos aquilo que chamamos de stricto sensu e o lato sensu. O lato sensu seria uma pós. E o stricto sensu, que é o mestrado mais conhecido, seria aquilo que você agora não apenas recebe o seu diploma de mestre, mas agora no mestrado muda-se a proposta, que no mestrado você contra-argumenta com os grandes pensadores. Você vai defender a tese. Então, é uma dissertação, você defende a sua dissertação de mestrado. Uhum. A tese é de doutorado. É. Então, o que você faz? Você vai começar a pegar, por exemplo, o tema que o Júnior falou. Então, no TCC, você vai trabalhar sobre a graça no Velho Testamento. Tá bom. Então, você vai fazer um apanhado de estudos voltados a isso, com, por exemplo, 20 bibliografias, e você vai defender. Aí você faz o seu trabalho de conclusão de curso. Aí você se formou um bacharel, ou seja, na teologia ortodoxa, você foi bem fundamentado, e dos temas você está defendendo esse, porque, de fato, esses autores estão te dando base para que você possa justificar aquilo. Já no mestrado estrito sensu, você vai trabalhar sobre a graça no Velho Testamento segundo o reino davídico, por exemplo. Opa, aí já mudou. Você já vai fechar mais. Aí você vai pegar agora mais obras em português e estrangeiras. E você vai contra-argumentar essas obras e dialogar com os autores. E aí sim, agora você vai falar se você concorda ou se você não concorda, o porquê. Aí você contra-argumenta os autores. Isso que chama-se dissertação de mestrado. E no doutorado, pastor, qual que é a diferença? Aí o doutorado já é um passo além. É quando você vai defender a sua tese. Exato. Você vai falar a graça... Diante de uma bancada, né? Exatamente. A graça no Velho Testamento, no período davídico, uma nova compreensão abordando a graça do período mosaico.
Ou seja, por exemplo, aí você agora vai ter vários autores e você vai defender o seu pensamento. Você vai contra-argumentar com vários autores que são clássicos e vai apresentar sempre tudo isso diante de bancadas, tanto a dissertação de mestrado, mas principalmente o doutorado. E aí, por isso que a gente fala que a pessoa se torna um doutor. A gente tem uma ideia errada, né? Que quem no caso, é doutor é quem fez medicina ou quem fez direito, né, Júnior? Mas, na realidade, o doutor é quem fez o doutorado, quem foi licenciado, ou seja, quem passou por essa experiência, foi certificado, agora ele é doutorado. Então, por exemplo, o doutor Shedd, Russell Shedd, ele é doutor em teologia. Ele defendeu a tese, né? Ele defendeu, exatamente. Né? Então, assim, e aí depois, pastor, aí depois temos algumas exceções, que é pós-doutorado. Mas, meus irmãos, aí já, né, a gente falar, né? Como Chegar no doutorado. as pessoas têm uma mania para assim, fulano é pedagogo, mas ele às vezes não é só bacharel. Fulano um sociólogo, mas não é, ele é bacharel em sociologia. Ele é bacharel. Para ser sociólogo ou pedagogo, tem que ser doutorado. Então, existem várias classificações, né? Tá bom? Mas ficou claro que é um TCC, ficou claro que é uma dissertação de mestrado, que é uma sim. tese de doutorado. Interessante, né, irmãos? Agora, deixa eu usar aqui um termo, né? Num sermão, quando um pregador fala assim, ó, essa é a minha proposição, essa é a minha tese. Então, não é que ele está ali defendendo uma tese de doutorado, mas ele está defendendo uma tese na sua mensagem. Então, a proposição e a tese, elas servem também como algo para o dia a dia. Vocês vão ver muitas vezes que no mercado financeiro, por exemplo, quando um analista financeiro solta uma nova comunicação sobre uma empresa, ele está soltando agora aquelas informações e a sua nova tese de investimentos. Por exemplo, agora, possivelmente, o petróleo vai entrar no momento por causa dessas informações, é uma tese de investimento. Vocês percebam que esses nomes não são desconexos com a vida. Ele é conexo na faculdade, ele é conexo no dia a dia, até numa mensagem. Exatamente, isso só não é a tese que o aluno lá que está doutorando defende, porque no direito também tem essa questão. Eu estou tese como uma questão de posição, essa é a minha posição. Isso, então, exato. defendo uma posição. Então, qual é a tese que eu vou usar aqui? Olha, às vezes um jurista lá, a tese da defesa, lembra num júri? Essa ideia. Tese como defesa. Uma linha. É uma linha. Exatamente, Júnior. É tese como defesa. Então, Exato. Não é errado, vocês vão aprender em homilética sobre isso, que a gente usa esse termo. Talvez a Maíse já me viu falando várias vezes na igreja e a tese que eu quero defender é essa. Porque o que é a tese, irmãos? É o suprassumo de tudo Sim. que resume a sua mensagem. É dali onde vem a grande ideia, é dali onde vem as divisões, é dali. Chamada grande proposição, né? Proposição, exatamente. Tá bom? Então vamos aqui para o slide do Ribeiro, a gente só vai começar. Como eu disse, esses slides dele, ele deu para nós no curso de mestrado, mas ele vai aplicar muito bem aqui os princípios para a gente aprender a estudar, tá bom? Porque assim, irmãos, até compartilhando aqui para vocês, só para vocês terem... antes disso, deixa eu compartilhar isso daqui, ó. Eu vou estar mandando para vocês todos esses materiais aqui também, tá? Deixa eu colocar aqui numa outra figura. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui essa página. Todo esse material, como sempre, eu compartilho para vocês, tá? Ó. Aqui, podem ver que esses slides, ó, definição de metodologia, elaborações de monografia, estrutura da monografia. Aí, ó, podem ver, ó, citação, fichamento, resenha, artigo científico, projeto de pesquisa, roteiro de um seminário. São
terminologias e métodos científicos muito importantes para vocês saberem, tá bom? Então, eu vou estar passando para vocês esse material, para vocês irem apreciando e irem aprendendo, tá bom? Então, agora, deixa eu compartilhar aqui o slide do Ribeiro. Metodologia da pesquisa científica. Ele está olhando a pesquisa. Nós estamos olhando a metodologia científica. Científica é maior, a pesquisa é mais objetiva. Mas os princípios são muito legais, por isso que eu queria ler com vocês. Ó. Tópicos a serem abordados: introdução, informação, conhecimento e pesquisa na era do Google. Muito interessante, né? Eu tive essa aula com ele em 2013. De lá para cá, mudou muita coisa, muitas outras coisas aconteceram, e mais recentemente, inteligência artificial, né? Metodologia de estudo, pesquisa e redação de textos acadêmicos, projeto de pesquisa, produções de artigos acadêmicos, resenha, resumo e plágio, monografia, dissertação e tese, ABNT, a padronização dos trabalhos acadêmicos. Então, aqui, ó, introdução, informação, conhecimento e pesquisa na era do Google, como funciona o mecanismo de busca do Google. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, irmãos. Por isso que eu falei, irmãos, existe o Google acadêmico, tá? Não sei se vocês conhecem. Já pesquisaram? Já navegaram no Google acadêmico? Não? Então, continuando aqui, meus irmãos, não sei o que aconteceu. Caiu, não consegui entrar. Tentei mostrar a página para vocês do Google Acadêmico e... né? Tá gravando ainda, não tá? Tá. Então, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó, Google, só para a gente terminar, acadêmico. Vamos ver se não vai cair de novo. Opa. Vamos ver. Aí, agora não sei o que aconteceu, agora foi. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, qual é a página do Google Acadêmico. Aqui, meus irmãos. Estão vendo? Ah, sim. Google Acadêmico. Aqui Legal. é muito legal. Você faz o seu login. Aqui eu tenho o meu login. Qual é aí, o benefício? então, você pega artigo científico, Júnior, por exemplo. Ah, Ó, tá. são artigos científicos, por exemplo. Aqui, ó. Ah, sim. Olha aqui, ó. Por exemplo, eu peguei aqui, olha. Eu peguei as institutas, ó, João Calvino. Aham. Olha aqui, ó. Quando eu quero, por exemplo, pesquisar sobre um artigo, realmente, ó, por exemplo, ó, são vários artigos. Ah, sim. Você vê, você É tem muito muito bom assunto. é muito bom para auxiliar na sua pesquisa Pesquisa, científica. exatamente. E aí, por exemplo, são coisas, ó, por exemplo, aqui, ó, Spurgeon, por exemplo, só vou abrir aqui, ó, tá vendo? Charles Haddon Spurgeon, falando alguma coisa sobre Spurgeon. Então, quer dizer, você vai abrindo, você vai, olha lá, Tema que você está Spurgeon, tá querendo. vendo? Ó? Esse é o livro de Spurgeon que está aqui na rede, tá vendo? Aham. Então, quando você quer realmente pegar algo sério, mas será que é fulano? Por exemplo, as Institutas de Calvino, né? João Calvino, aí, por exemplo, Panorama, aí aqui ele vai dar a editora, as institutas, ele vai mostrar bastante coisa interessante, entendeu? Ó, Pastorais João Calvino, a mesma coisa. Aí você vai tendo muita oportunidade, ó. A Igreja Cristã na História das Origens dos Dias Atuais. Olha que interessante, Frank Ferreira. É um artigo do Frank Ferreira, que ele publicou. Vamos ver aqui o artigo, ó. Só para vocês terem uma ideia. Olha como é legal, irmãos. A gente está abrindo. É um artigo interessante, né? É um material. E isso vale aqui, Júnior, só para não conseguir abrir. Mas isso vale, por exemplo,
Ó, tá vendo? São vários, vai abrindo os artigos, vai dando os lugares. Agora, olha que interessante. Vamos supor que eu queira saber sobre. Vamos pegar um assunto. Fala um assunto da vida, Maísa, que você tem interesse. Maternidade. Maternidade. Vamos lá, então, vamos lá. Pesquisar um pouco. Onde está? Adicionar áreas de interesse. Está vendo aqui, ó? Aí você coloca, por exemplo, maternidade. Está entendendo? E Aham. você vai pesquisando, entendeu? Então, assim, é muito. Aqui, vamos pôr aqui, ó, maternidade. Assuntos, aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Assuntos acadêmicos que tratam sobre o tema. Aham. Então, é muito interessante. Vamos supor que vocês quisessem fazer uma pesquisa sobre tal azeite de oliva, sei lá. Aí aí, por exemplo, não veio, mas estou dando um exemplo, sabe? Aham. Aqui, ó. Aqui, ó, os artigos científicos, avaliação das características da identidade e qualidade das amostras do azeite de oliva. Você quer Aham. saber mais detalhes técnicos, você não quer saber apenas coisas do Google porque está lá no Google. Aqui não, aqui é específico, são estudos. Quantos artigos tem sobre azeite de oliva? Aproximadamente 23 mil. Será que dá para a gente pesquisar ou não? Né? É por isso que a ideia da delimitação do tema fica mais enxuto, né? Então, benefícios do azeite de oliva. Tem 16 mil itens que falam que há benefício no azeite de oliva. E aí, Imagina. dá para aqui, ó, benefício do azeite de oliva na prevenção de câncer de mama, uma revisão integrativa. Olha que interessante. Azeite de oliva, conceitos, classificação, usos para a saúde humana. Olha, entendeu? Vamos pôr aqui, vamos pôr uma coisa que talvez seja, só para a gente concluir. Coloral. Como que é o nome do coloral, tecnicamente? Coloral? Lembram como que é o nome? Sim. O nome é urucum. É urucum. Urucum. Benefícios. Será que coloral faz bem para a saúde? Tem 6 mil artigos falando sobre os benefícios do urucum. Dá para acreditar? Quem diria? Está entendendo como é importante aprender a pesquisar cientificamente? Aqui é um caminho, né, irmãos? É um caminho. Como eu falei para vocês, aqui é o Google acadêmico, né? Então é muito legal, né? Tá bom, meus irmãos? Ok. Fechamos aqui, então, nossa aula de hoje? Beleza. Tá vendo? Então, alguma pergunta? Não, A gente tá. vai continuar na aula que vem sobre o material do slide, do Ribeiro, e eu quero fazer mais um apanhado, e eu pretendo ficar esses 2 dias em metodologia científica. E depois, quando falarmos sobre gestão eclesiástica, aí se precisarmos a gente trabalha mais em algum assunto de metodologia científica, tá bom? Ok. Fechou? Beleza, fechado. Então, que Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Que Deus nos ajude. As minhas ovelhinhas eu vejo amanhã, quarta-feira, no culto de oração. Sim. Tá bom, Maísa? A paz, irmão. Wesley? Até mais. Tchau, E Wesley. Júnior, querendo Deus, nos vemos na quinta. Amém. Bom, Deus abençoe. Bom descanso. Amém. Deus abençoe. Até.